passamos a meditar na mensagem intitulada Apóstolo São Pedro. Amados, nós observamos que, ao falarmos deste santo de Deus, nos remete uma responsabilidade muito grande. Pela sua fé inabalável, por tudo quanto ele foi e é para Jesus, e muito mais nos dias de hoje, junto com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Maldo, ao amparar e ajudar o povo apostólico na terra. Passo a leitura dessa mensagem. São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão Barjonas, nascido em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Simão e André, seu irmão, eram pescadores e tinham sua própria frota de barcos. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus dois sócios, que também quase se afundava, puxando os peixes. Jesus encorajou a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus àquele pescador veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome, que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino dos céus. Jesus o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petrus, traduzido como pedra. Junto com seu irmão André, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós, quem sou eu? Ou melhor, quem eu sou? São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto, e sim meu Pai que estás nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu, que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, diziam a respeito dele: Jesus, quem será este homem? Jesus de Nazaré, que realiza
tantos milagres? Outros diziam: é o profeta Elias que voltou à terra. E outros: é um grande profeta que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar a Jesus esses fatos. E foi quando Jesus lhe perguntou: e para vós, quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Prezados irmãos, observem a convicção que São Pedro tinha ao falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que o fez? Por que os afirmou com tanta convicção? Porque Jesus provou o seu poder, provou que realmente tinha todo um poder da onisciência, o poder da onipotência e da onipresença. O que ia acontecer, irmãos, com São Pedro, que na época Simão, São João e André, que estavam pescando, passaram a noite inteira tentando pescar, trabalharam a noite inteira em vão, sem conseguir sequer pegar um peixe. Mas naquele momento, que Jesus pediu a ele, que concedesse aquela embarcação, para que ele pudesse ensinar ao povo que ali esperava, para ouvir a Jesus, com a humildade no coração, Simão concedeu a sua embarcação, para que a palavra de Deus, para que a palavra do Messias, do Filho de Deus Altíssimo, pudesse chegar àquele povo. E após ter pregado, ele aceitou o convite de Jesus para ir em águas mais profundas e lançar novamente a rede. E naquele momento, ao lançar a rede, pôde provar que realmente Jesus tinha todo o poder. Foi então que, convencido sabia ele, que aquele homem era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso ele afirmou convicto: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque tinha ele certeza, pela realização daquele milagre. Milagre este, que provou e convenceu a São Pedro, de que realmente tudo era possível, naquele homem, que era o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável, no coração de São Pedro, apóstolo, lhe garantiu que sobre essa rocha de fé inabalável nasceria a igreja apostólica primitiva. Jesus confiou nele. Jesus viu naquele coração a humildade e a esperança de poder assim restaurar a sua igreja, a igreja apostólica primitiva. Conforme São Mateus registrou palavras de Jesus: por isso eu lhe digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amados irmãos e ouvintes que nos assistem nesse instante, observem a responsabilidade, a autoridade que lhes foi dado a São Pedro, de tudo que ele ligar, como disse nessas palavras: e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Prezados irmãos e irmãs, observem a credibilidade que lhes foi dado a nosso apóstolo São Pedro.
E tudo isso foi concedido por quê? Porque ele tinha uma fé inabalável, porque o seu coração era puro, porque o seu coração era valioso, era bondoso, era de amor, de perseverança, de esperança e muita fé, porque ele acreditou em Jesus, e a ele foi dado as chaves dos céus, para que tudo que ele ligasse na terra, seria ligado nos céus, e para que tudo que fosse desligado na terra, seria ligado nos céus. Estas são maravilhas, que a nós foi dado conhecimento em saber, para que nós também pudéssemos ter a nossa fé inabalável, para que também pudéssemos crer, e viver a doutrina que a nós foi dado. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a São Pedro e por 3 vezes perguntou: Pedro, você me ama? São Pedro respondeu que sim. Nas 3 vezes foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de São Pedro, por causa das negações que tinha feito de seu mestre, Jesus. O perdoou. E em seguida disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, olha que missão extraordinária foi-lhes dada a São Pedro, quando disse: apacenta as minhas ovelhas. Lhes foi concedido, irmãos, a este santo poderoso de Deus, apacentar as ovelhas, os filhos de Jesus, a dar sabedoria, a dar entendimento, uma doutrina que pudesse assim restabelecer na fé, para que muitos pudessem assim se renderem aos pés de nosso Senhor Jesus, pudessem se converter, pudessem ter a esperança de um dia participar novamente, de estar com Deus e se tornar a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, amados irmãos, Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha como isto é glorioso, nós podermos ouvir que este santo de Deus é um santo de grande valor, que deve ser venerado por cada apostólico, por cada filho de Deus. Assim, amados irmãos, sejamos nós também voltados, e que possamos venerar o nome desse santo de Deus, porque a ele foi dado grande poder de apacentar as ovelhas, os filhos de Deus, aqueles de coração contrito, aqueles amorosos, aqueles que sabem reconhecer e valorizar o sacrifício de Jesus. Logo após a subida de Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, que esmolava na porta do templo, chamado Formosa, ao ver o apóstolo entrar, chamou, pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro lhe disse com muita fé e autoridade: não tenho ouro e nem prata, mas do que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde,
e pôs-se em pé, e entrou no templo andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. Esta notícia espalhou-se rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhes sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando àquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo. E num sermão de curto pronunciamento, provou àqueles que ouviam que Jesus era realmente o Cristo por Deus prometido aos santos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias, e é realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus, no seu trono, a fim de julgar a humanidade com o Pai Criador. E com aquela pregação, como está registrado, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Dali surgiu a grande semente que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá nas terras da Palestina. Se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto, ou passar sob sua sombra, para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. É interessante notarmos que, no tempo presente, um fato muito importante na obra desta igreja apostólica aconteceu numa de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga de nossa igreja. Em uma visão muito linda, o irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e viu que ali estava Santa Borrosa e São Pedro, e ouviu quando o apóstolo disse a Santa Borrosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possuem um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Borrosa lhes respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construir. Pois quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos vão ofertar e erguer o templo em poucos meses. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta parte, onde o apóstolo São Pedro perguntou a Santa Borrosa, quando via aquela multidão de apostólicos ali diante do altar da nossa sede antiga, e perguntou a Santa Borrosa: por quê? Por que ainda, com tantos apostólicos, não tinha se construído?
Mas nós observamos, amados irmãos, que tudo se cumpre conforme a vontade de nosso Deus, conforme a vontade de Jesus, e a Santa Rosa jamais usurparia o seu poder, tendo ela toda a autoridade para dar início a uma nova congregação, uma nova sede. Porém ela aguardava a ordem do Divino Mestre, porque é nosso superior, e é superior da Santa Rosa. É o Mestre que derramou seu precioso sangue por nós. E disse ela, no momento que ele, Jesus, dera ordens, ela confiou, irmãos, naquele instante ela depositou a confiança no seu povo que ela havia formado, dizendo: todos esses apostólicos vão ofertar e erguer o templo em poucos meses. Amados irmãos, olha como é perfeito a obra de nosso Deus. Olha o momento, irmãos, que estava sendo preparado para a edificação da igreja, conforme Jesus disse: em cima desta pedra edificarei a minha igreja, a igreja apostólica. E realmente, na outra semana, o bispo Eurico, no púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja, dizendo-lhes: Jesus nosso Senhor deu ordens a Santa Rosa para ela nos orientar e darmos início à construção de nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica, na rua Baguari. Hoje nós contemplamos a grandiosidade desta igreja, da sede da nossa igreja. Tudo isso graças ao amor, a dedicação e o empenho do povo apostólico, porque a Santa Rosa confiou, e o povo pôde provar, e não negou a sua confiança, porque ela disse: todos estes apostólicos irão contribuir, irão ofertar, e o templo será erguido em poucos meses. E isto aconteceu, irmãos, e provou mais uma vez que realmente o amor de nosso Deus, que o amor do povo apostólico por Ele, Deus, pelo seu amado Filho, pelos santos e anjos dos céus, é grande. E da mesma forma eu lhes digo, irmãos, que este amor continue, não só como aqueles irmãos lá do passado, mas que todos nós sejamos com esse amor verdadeiro, em dar a nossa parcela de contribuição, em darmos a nossa parcela de contribuição no obedecer, no amor e no viver de nossa vida, para que possamos continuar tendo a confiança da Santa Rosa, a confiança do Santo Irmão Aldo e do Santo Apóstolo São Pedro, e de todos os santos e anjos da glória celestial. Concluímos também que São Pedro colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez a palavra de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e venerarmos este servo de Deus e de Jesus. Em certa ocasião, revelou que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada aos céus, em espírito, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da igreja apostólica, dando sua bênção e amparo, portanto participando efetivamente da igreja que Jesus firmou sobre esta rocha preciosa, São Pedro. Dia 29 de junho
Segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus, vitorioso, por ter cumprido sua nobre missão, e recebeu seu galardão. Nossa reverência, gratidão e louvor ao amado apóstolo São Pedro.